Tá bom. Então a gente vai fazer hoje pela gravação da Cíntia. Aí quando terminar, ela vai me enviar e daí eu posto lá no Moodle da gente. Bom, então nesta aula nós vamos estar continuando a estudar séries. Vamos ver mais um critério de séries, de convergência de séries. Na verdade, nós já vimos o critério na aula passada, mas não fizemos exemplos. Nessa aula nós faremos alguns exemplos. O teste que nós vimos na aula passada é o teste da comparação. Alguém poderia me lembrar como que é esse teste? Alguém se lembra? Eu tenho duas séries. Tais que o termo geral de uma delas é sempre menor ou igual do que o termo geral da outra. E nessas condições, nós temos o seguinte. Primeiro, se a série... tá. Mais uma coisa. Além disso, todos os termos têm que ser positivos, tá? São séries tais que todos os termos são positivos e um termo é sempre maior ou igual do que o outro. Aí a gente tem o seguinte, olha só, se a série maior dos termos maiores converge, então a série dos termos menores converge. Então me diz o seguinte, se a minha série BN converge, então a minha série AN também converge, tá bom? Aqui N indo de 1 até infinito, aqui também N de 1 até infinito. E se a série menor diverge, então a série maior também irá divergir. Tá bom? Então, esse foi o resultado que eu demonstrei na aula passada. E agora, nós vamos estar usando ele... Não é o contrário, não, professor. Esse segundo aí, né? Se a N for maior que BN. É se a menor divergir, então a maior vai divergir. Porque se a menor vai para o infinito, a outra vai dar um valor maior, né? Então a outra vai divergir, tá bom? Talvez a confusão seja que eu adotei aqui, diferente do livro, sempre a N menor ou igual do que a BN, né? Então, observa isso aqui, tá? Então, é isso daqui. Se a menor diverge, então a maior diverge. Se a maior converge, então a menor converge. Tá bom? Esse é o teste da comparação. Entendi, obrigado. Tá bom. Muito bem. Então, vamos fazer exemplos para esse teste. Primeiro exemplo. Essa série aqui, ó. Então, uma observação importante, né? Então, nesse teste, eu sempre tenho que ter uma sacolinha com séries, que eu tenha já informações prévias delas, que elas convergem ou que divergem. Vocês devem lembrar, né? Algumas que nós fizemos. São basicamente a série geométrica, as séries 1 sobre NAP, né? E é basicamente isso que a gente fez. Tem mais algumas,
Mas basicamente são essas que a gente tem para brincar. Bom, então eu começo com essa série aqui. Essa série, ela é convergente? Bom, para dizer se ela é convergente ou não, eu preciso comparar ela com alguma série, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, para eu descobrir com qual série que eu vou comparar ela, eu observo o seguinte. Note que 2n ao quadrado mais 4n mais 3 esse é um número, ó, n é sempre positivo, então 4n mais 3 é maior do que zero, certo? Então isso aqui vai ser maior ou igual do que 2n ao quadrado mais zero. Não vou colocar o mais zero. Agora, eu elevo dos dois lados a menos 1, e eu vou ter 1 sobre 2n ao quadrado mais 4n mais 3. Lembrando que não vai mudar o sinal da desigualdade, porque, na verdade, vai mudar o sinal da desigualdade, porque esses dois valores são positivos, e o elevar a menos 1 é uma função decrescente na parte negativa, né? Ao quadrado. Eu tenho isso. Aí, eu pego e multiplico dos dois lados por 5. Certo? Então, eu vejo que a série que eu estou brincando, o termo geral dela perde para esse termo geral aqui. E esse cara aqui é o termo geral de uma série convergente, porque vocês devem se lembrar que a gente viu que a série 1 sobre NAP, ela é convergente sempre que o P é maior do que 1. E ela é divergente quando o P é menor ou igual a 1. Tá bom? Aí você ainda pode me falar, não, mas é diferente, porque aqui tem o 5 sobre 2. Mas você tem que se lembrar que nós vimos também já antes que se uma série converge, então multiplicar o termo geral dessa série por qualquer constante continua, qualquer constante positiva, né, continua convergindo. Na verdade, pode multiplicar por qualquer constante mesmo, desculpa. Pode multiplicar por qualquer constante e continua convergindo. Converge para constante vezes o que a anterior convergia. Então, essa série aqui, como série 5 sobre 2n ao quadrado, com n variando de 1 até infinito, converge, posso até, ó, o que eu estou falando é isso aqui, ó. Ela converge para onde? Ela converge para esse cara aqui, né? Como esse cara aqui é convergente e essa série aqui é menor ou igual do que isso, eu vou ter por estrela. E lembrando que a menor também tem que ser maior do que zero. 5 sobre 2n ao quadrado mais 4n mais 3 é maior ou igual a zero. Então, a minha soma de 1 até o infinito do 5 sobre 2n ao quadrado mais 4n mais 3 é convergente. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Agora, uma coisa que a gente já se deparou antes, né? Que acontece aqui também, uma observação importante. A gente sempre estabelece os critérios com as informações valendo para todos os naturais. Isso daqui, ó, eu coloquei para todos os... Isso daqui deveria ser válido para todo n pertencente aos naturais. Mas todo teste que a gente faz aqui, geralmente vale, mesmo que eu tiver a informação, apenas a partir de um certo n, tá bom? Então, eu vou escrever o seguinte, a minha observação.
Se 0 menor ou igual do que AN menor ou igual do que BN, não para todo N, mas sim para todo N, desculpa, para todo Nzinho maior ou igual do que um Nzão, para algum, ficou feio, para algum Nzão pertencente aos naturais, então, o teorema, que é o teste da comparação, vou colocar assim, o teste da comparação continua válido. Tá bom? Então, você não precisa ter em tudo, em todos os naturais, basta a partir de um certo momento. Muito bem, vejamos outra série. Essa daqui, ó. Essa série aqui, será que ela é convergente? O que vocês acham? Acho que não. Acho que sim. Temos 2 votos aí. Um acha que sim, outro acha que não. A questão é, estamos fazendo o teste de comparação. Com qual série vocês querem comparar essa daqui? Sei não, professor. Sabe não? Deixa eu dar uma dica para vocês. Ln de x sobre x. O ln de j, nós vimos isso na aula passada, ele é maior do que 1, sempre que o j é maior ou igual a 3, certo? Bom, na verdade eu até fiz uma continha, depois que a gente encerrou a aula, acho que foi a Cíntia, ou Jaires, não lembro, alguma menina me perguntou, mas professor, por que que o senhor colocou aqui 3? Na verdade, eu até fiz a continha na hora, mostrei para elas que o ln de t é maior ou igual a 1, sei somente se o t é maior do que o n neperiano. E o n neperiano, né, como vocês devem saber, ele é 2,7, blá, 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 blá. Então, basta eu pegar um valor maior do que o e. Como eu quero um valor natural, eu pego o 3, né? Porque 3 é maior do que 2,7, blá, blá, blá. Na verdade, o 3 é maior do que o e neperiano. Isso que é importante. Então, você se lembra da aula passada disso. O ln, ele é maior do que 1 sempre que eu pegar um j maior ou igual a 3. Então, lembre-se. Então, o ln de j sobre j é maior que 1 sobre j, para qualquer j maior ou igual a 3. Mas aí está partindo do 1. Você tem assim, ó, ln de j vamos bem devagarzinho, ó, j, você poderia, só vale para 3, né? J é maior ou igual a 3. Aí, mais 3 é maior do que 1, certo? Então, você tem que j é maior do que 1. Isso implica, então, que 1 sobre j... Não. Eu falei para ir bem devagarzinho e eu fiz bobeira. Não, desculpa. Então, deste modo, na verdade, é o seguinte. Isso daqui que eu escrevi, eu vou ter que eu vou ter que
multiplica dos dois lados por 1 sobre J. Vou ter ln de J sobre J é maior do que 1 sobre J para todo J maior ou igual do que 13. O que eu fiz aqui foi apenas, se eu chamo isso daqui de estrela, multipliquei estrela por 1 sobre J dos dois lados, que é um valor positivo, então eu posso multiplicar sem estragar a desigualdade. Aí, o que você tem? Olha só, o termo geral da minha série ganha do 1 sobre J. E 1 sobre J, eu já sei que é uma série divergente. Então, olha só, vou chamar isso aqui de 2 estrelas. Como a série 1 sobre J com J de 1 até infinito é divergente, eu vou ter por 2 estrelas e a observação acima, o quê? Por quê? Por que a observação acima? Porque essa desigualdade só vale a partir do 3. Mas não tem problema. Pela observação acima, temos... Eu não sei por que coloquei um parênteses aqui. Temos que a série ln de J sobre J diverge. Por quê? Lembrando, uma série que o termo geral dela é maior do que uma série do que o termo geral de uma série que é divergente, então a minha série vai divergir, tá bom? É aquela história, né? Se o termo geral você tem que pensar o seguinte, se o termo geral de uma série é menor ou igual do que o termo geral da outra série, e ambos os termos gerais são positivos, eu vou ter que sempre a série do termo geral menor vai ser menor ou igual do que a série do termo geral maior. Então, se a do termo geral maior dá um número, é lógico que a do termo geral menor também vai dar um número. Se a do termo geral menor deu infinito, a outra tem que ser maior. O que é maior do que infinito? Empiricamente, né? É infinito, tá? Heuristicamente. Isso aqui você está pensando de maneira heurística, né? Porque não tem muito sentido essa minha fala sobre o que é maior do que infinito. Muito bem. Então, esses 2 exemplos aqui, acho que são suficientes para a gente ter um exemplo que eu uso para mostrar que é convergente e outro para mostrar que é divergente. E, geralmente, na nossa caixa sacolinha, as séries que a gente mais usa são essas. A 1 sobre JP e a geométrica. Muito bem. Agora, eu quero fazer um teorema que é digamos, é uma consequência do teste da comparação, é uma consequência do teste da comparação que pode ser um pouco útil. Porque, às vezes, pode ser meio chatinho ou complicado eu fazer essa questão de ver qual termo é maior do que qual, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade em fazer essas contas de desigualdade, mas tem mais facilidade de fazer limite. Então, o próximo teorema é o teste da comparação via limites. Quem é esse teste da comparação? Bom, eu vou ter que ter 2 séries. Tais que... Aqui eu não coloquei, mas, bom, deixa eu colocar. Sempre as minhas séries estão aqui de 1 até infinito, tá? Tais que a n é maior ou igual a 0 e bn é maior ou igual a 0 para todo n pertencente aos naturais. Aqui, lógico, depois você vai ver a mesma observação de antes. Basta a partir de um n grande, tá? Mas no teorema a gente coloca para todos os naturais.
Aí o meu teste vai me dizer o seguinte: se existir um C estritamente maior do que zero, não pode ser zero, estritamente maior do que zero, é um número, eu vou colocar aqui finito, só para lembrar, porque esse número vai ser o valor do limite. Daí alguém pode até se perguntar, esse limite, se der infinito, infinito é maior do que zero? Não, porque já começa por aí. Infinito não é um número, o C tem que ser um número. Então eu já estou destacando, C finito, não é infinito, infinito não pode. Mas esse C é quem? Esse C, que nem eu falei, é um limite. Limite de n indo ao infinito, de uma dos termos gerais sobre o outro. Se esse limite der esse C, e esse C é um número finito e maior do que zero, então, ou as duas séries vão convergir, ou as duas séries divergem. Deixa eu escrever melhor, né? Escrever melhor. Ou as duas séries convergem, ou as duas séries divergem. Coloquei esse ou aqui primeiro para mostrar que é o sentido estrito, né? É o ou exclusivo. Bom, em outras palavras, né, o que eu estou dizendo aqui é um teste ainda de comparação. Porque o que vai acontecer? Se eu tenho informação de uma, eu ganho da outra. Por quê? Porque se essa uma que eu peguei, eu sei que ela converge, então a outra vai divergir. Se essa uma que eu peguei, eu sei que ela diverge, então a outra vai também divergir. Entenderam? Então, por isso que ainda é um teste de comparação. Deixa eu só colocar isso daqui que eu acabei de falar. Isto é, se uma delas converge, então a outra também converge. E se uma delas diverge, então a outra também diverge. Tá bom? Muito bem. Eu poderia fazer a demonstração dele, mas eu acho que eu não vou fazer para a gente ganhar tempo. A gente já perdeu tempo nesse início de aula por causa da gravação e tudo mais. Então, vou deixar aqui de exercício. Mas, ó, é exatamente uma consequência do teste da comparação, tá? Você faz umas brincadeirinhas e cai no teste da comparação a partir de um certo N e pumba, vai para frente. Mas para ganhar tempo eu não vou fazer. Próximo. Vou fazer agora exemplos de aplicação desse teste do limite. Então, por exemplo, esse aqui, exemplo. A série soma de n de 1 até o infinito de 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Essa série é convergente? Bom, eu vou ter que comparar ela com alguma série, né? Com que série vocês acham que eu vou comparar? 1 sobre 2 elevado a n. Exatamente. Porque qual que é a vantagem desse teste, né? O outro teste, você teria que ficar fazendo uma coisa menor ou igual que a outra, né? Brincar com desigualdade. Às vezes, que nem eu falei, pessoas têm um pouco de dificuldade com isso, infelizmente. Não era para ter, mas às vezes tem. E daí, desta maneira, você não precisa ter, tendo esse teste agora do limite, você não tem essa dificuldade. Lógico que você ganha uma outra
dificuldade, que é calcular o limite. Aí você tem que ver o que é que você sabe fazer. O ideal é que saiba fazer tudo, né? Então vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Eu pego o termo geral de uma delas e divido pelo termo geral da outra. Então eu peguei aqui o termo geral dessa e dividi pelo termo geral da outra. Aí eu faço. Todo mundo sabe, né, que o traço da fração significa divisão. E como que eu faço divisão de frações? Eu copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Certo? Aí, isso daqui, então, vai ser igual a o limite de n indo ao infinito de 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre 2 elevado a n, tá bom? Então, isso aqui vai dar o limite de n indo ao infinito de 2 elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1 sobre 2 elevado a n sobre 2 elevado a n sobre 2 elevado a n. Isso aqui, então, é igual ao limite de n indo ao infinito de 1 menos 1 sobre 2 elevado a n sobre 1. Quanto que dá esse limite? 1, como todo mundo sabe, é um número estritamente maior do que zero. Portanto, como a soma 1 sobre 2 elevado a n, todo mundo sabe que ela é convergente, porque é uma geométrica, né, com a razão menor do que 1. Concluímos que aquela que a gente partiu também é convergente. Tudo bem? Bem fácil, né, esse teste? Todo mundo entendeu? Sim. Vamos fazer agora mais um. Essa daqui é convergente? O que vocês acham? Isso aqui vai ser convergente ou não? Sei não. Eu vou... Deixa eu pensar aqui uma coisa. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse daqui, enquanto eu já faço a chamada. Tá? Certo. Um tempinho para vocês. Vamos lá. Engenharia ambiental. Arthur de Moraes. Caio Ramon. Voltou. Cláudio Lucas. Voltou.
Ok. Larissa. Faltou. Tô aqui, professor. Eu botei no chat que você enviou. Ah, tá bom. Ah, é que eu não conectei o outro monitor, que não da outra vez, né? Acho que vocês estavam esperando que eu faça isso. Deixa eu fazer, vai. Acho que facilitou, né, da outra vez. Vou fazer de novo. Aí vocês falam no chat e eu vejo logo. Ah. Tá fora da tomada o monitor. Pronto. Aí vocês podem falar no chat. Certo. Agora, Márcio Igor. Faltou? Pedro Lucas. Faltou. Faltou não, tô aqui. Simone. Presente, professor. Próximo. Agora, petróleo. David. Faltou. Eduardo Matheus. Jaires. Presente. Ok. Júlio. César. Ok. Próximo. Agora é química. Bruna Letícia. Tá aqui. Claine. Faltou. Só porque na aula passada ela falou que ela nunca falta. Josefane. Faltou. Leonardo. Faltou. Luiz Guilherme. Ok. Nayara. Faltou. Cíntia. Tá aí. Não, tranquilo. Já coloquei. E por último, agora a turma da física. Alex Rodrigues. Faltou. Elder. Faltou. José Alves. Ok. José Francisco. Presente, professor. Ok. Luciano. Faltou. Maria Fernanda. Faltou. Matheus da Silva. Faltou. Ramsés. Presente. Ok. E o Anderson? Faltou. Aqui ver o que aconteceu com o Anderson, que faltou. Não costuma faltar. Vamos ver. Vamos voltando então aqui, continuando a nossa aula. Então, essa série aqui, né? Eu quero ver se ela é convergente. Então, a gente tem que ver primeiro com quem que a gente vai comparar, né? A ideia, qual é? Bom, aqui é muito esquisito, né? Tudo isso. Então, para eu escolher uma série, o que eu vou fazer?
Solução. Vamos comparar com... O que acontece? Todas as séries que a gente tem informações, ela tem, digamos, um termo só. É 1 sobre NAP ou é uma razão elevada a N, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa daí só com um termo, tá bom? Então, com qual série que eu vou comparar? Nesse caso, veja só, eu tenho... eu sempre pego as maiores potências, esse é o segredo, tá? Você poderia também fazer com a menor só para ver o que acontece. Mas aqui eu vou fazer com as maiores. Isso porque vai convergir. Se fosse uma que divergisse, o natural seria pegar talvez outras potências. Mas aqui como vai convergir, a gente sempre vai pegar as maiores potências. Então eu vou pegar o n ao quadrado e o n sobre 5 aqui embaixo. Então, quem que vai ser a minha série que eu vou comparar? Vai ser com a n ao quadrado sobre raiz, porque tem uma raiz ali, de n a 5, tá bom? Aí você se lembra que isso daqui é a mesma coisa do que n ao quadrado vezes, raiz de n a 5 é n elevado a 5 sobre 2. Mas estava dividido e agora não está mais, então eu coloco um menos. Quem que vai ser essa série? Essa série é 1 até infinito, do n elevado a 2 menos 5 sobre 2, que vai dar menos 1 sobre 2, que é igual à soma de n de 1 até o infinito de 1 sobre n elevado a meio. Tudo bem? Aí, essa série aqui, eu vou comparar com ela, certo? Então, a primeira coisa, eu tenho que ter uma informação dela, a qual é... O que você sabe dessa série? Lembra, 1 sobre n elevado a p, eu sei que é convergente quando p é maior do que 1 e é divergente quando p é menor ou igual a 1. Meio é um número menor que 1, então essa série é divergente. Aí eu venho agora e vou fazer o teste. Mas vamos comparar com Logo, agora vamos comparar de fato. Limite de n indo ao infinito. Agora eu vou colocar as minhas séries, os termos gerais das séries que eu vou estar comparando. Uma é 1 sobre n elevado a meio, e o outro é esse cara aqui. 2n ao quadrado mais 3n sobre raiz de 5 mais n à quinta. Você faz a continha aqui da divisão, e você vê que isso aqui é a mesma coisa do que 1 sobre n elevado a meio, vezes raiz de 5 mais n à quinta, sobre 2n ao quadrado, mais 3n. Oi? A gente só faz esse limite tendendo ao infinito porque o somatório está de 1 ao infinito, né? Isso. A gente está trabalhando com série, certo? A gente está trabalhando com série. Aí o teste sempre me fala do infinito, certo? E as minhas somas sempre vão até o infinito. Se começasse essa soma, por exemplo, no 2, no 3, no 4, não tem problema. Esse teste ainda seria aplicável, tá bom? Entendi. Não sei se é essa a tua pergunta. Por nada. Muito bem. Agora, eu vou fazer essa continha. Então, eu vou ter aqui em cima raiz de 5 mais n à quinta sobre 2n elevado a 2 mais meio. 2 mais meio dá 5 sobre 2. Mais 3. N. 1 mais meio
Dá 3 sobre 2, tá bom? Agora, eu vou multiplicar embaixo e em cima pelo inverso da maior potência de n do denominador. Qual é a maior potência de n do denominador, pessoal? 5 sobre 2. 5 sobre 2, exato. Então, eu venho, para facilitar, copiar esse cara aqui. Copiei. Então, eu multiplico em cima e embaixo por 1 sobre n elevado a 5 sobre 2. Para facilitar, esse daqui do de cima, eu já vou escrever assim, ó. É 5 sobre 2, né? Mas 5 sobre 2 é raiz. Então, esse aqui eu já vou escrever assim, raiz de 1 sobre n elevado a 5. E o de baixo, eu vou colocar exatamente o que eu falei. 1 sobre n elevado a 5 sobre 2. Muito bem. Agora, fazendo essa conta, o que eu vou ter? Vou ter limite de n indo ao infinito. Aí, por que esse de cima eu já coloquei na raiz? Porque você tem que lembrar que raiz de A vezes raiz de B é raiz de A vezes B, tá bom? Então, a parcela do numerador ficará 5 sobre n à quinta, mais 1. E o denominador ficará 2 mais 3, n elevado a 3 sobre 2, menos 5 sobre 2, que vai dar menos 2 sobre 2, tá bom? 3 sobre 2 menos 5 sobre 2 dá menos 2 sobre 2. Então, esse cara aqui vai ser o limite de n indo ao infinito da raiz quadrada de 5 sobre n à quinta mais 1, tudo isso dividido por 2 mais 3 sobre n, porque 2 sobre 2 dá 1, então você tem n elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre n. Agora vamos calcular os limites. Essa parcela aqui vai para zero, essa parcela aqui vai para zero, raiz quadrada é uma função contínua, então o limite entra dentro da raiz quadrada, então você vai ter raiz de 1, que é o próprio 1, sobre 2. O que importa é, esse número é um número estritamente maior do que zero. E é finito, lógico. Então, como a minha série é n ao quadrado sobre raiz, na verdade a minha série 1 sobre n elevado a meio é uma série divergente, eu concluo que a série que eu estou estudando também será divergente. Portanto, essa série é divergente. Pessoal, alguém ficou com dúvida nesse exemplo? Só uma observação. Professor, tem como relembrar para fazer a prova de que é divergente lá com limite? É que eu não fiz a demonstração do teste, tá? Não, mas sem o teste. Lembrar do quê? Lembrar o quê? Não entendi, então, sua pergunta. Tipo, o senhor colocou aí que aquela ali, tipo, sobe aí um pouquinho. Aqui? O senhor colocou que essa série aí de 1 ela é sobre n elevado a 1 sobre 2 é divergente. 1 sobre n a meio. Né? Divergente, sim. Aí, só porque é aquele negócio que o n tá entre 0 e 1, né? Aí eu posso usar isso sem calcular, posso só escrever isso. Não, ela é divergente. Ah, entendi. Sua pergunta é por que essa série aqui é divergente? É porque eu estou usando o seguinte, ó. A série 1 sobre n elevado a p, nesse caso p é o meio. Lembra, você tem o seguinte,
Se o P é maior do que 1, então a série é convergente. Se o P é menor ou igual a 1, então a série é divergente. Estou usando o resultado das aulas anteriores, que me diz isso. Tá bom? Esse P é o meio. É essa a sua pergunta ou não era isso? Aí, tipo, posso só escrever isso, né? Não preciso detalhar, não. Não. Você só escreve isso. Você está usando o resultado das aulas passadas. Lógico que esse resultado foi demonstrado usando o teste da integral. Mas você não precisa, na hora da prova, fazer o teste da integral novamente para essa daqui. Não. Você só diz, vimos em sala... Você está fazendo a prova. Aí você coloca mais ou menos o que eu escrevi aqui. Vimos em sala de aula que essa série aqui é convergente quando P é maior do que 1 e é divergente quando P é menor ou igual a 1. E ponto. Entendi, obrigado. Por nada. Muito bem. Seguindo. O que eu vou fazer agora? Sim. Eu quero... Diga. Aqui. Aqui, quando eu escrevi em vermelho? Certo. O que acontece é o seguinte. Eu estou multiplicando em cima e embaixo por 1 sobre n elevado a 5 sobre 2, certo? Aí você pode me falar, poxa, professor, mas esse cara aqui não é 1 sobre n elevado a 5 sobre 2, né? Não sei se é essa a sua dúvida, mas ele é. Bom, primeiro, por que eu posso multiplicar em cima e embaixo por esse valor? Porque vocês devem se lembrar que uma coisa dividida por ela mesma dá 1. 1 vezes qualquer coisa dá essa qualquer coisa. Então, eu não mudo o resultado se eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Agora, o que eu quero fazer para você? Por que esse cara do numerador é igual ao do denominador? É simples, mas é uma conta que é interessante ser feita pelo menos uma vez na vida. N elevado a 5 sobre 2, é a mesma coisa do que n elevado a 5 e depois elevado a meio. Qualquer coisa elevado a meio é raiz quadrada. Então, isso aqui é raiz quadrada de n à quinta, certo? 1 é a raiz quadrada de 1. Então, isso aqui é raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de n à quinta. Raiz quadrada de um número dividido pela raiz quadrada de outro número é a raiz quadrada de 1 sobre esse número aqui. Pronto. Por isso que o de cima é igual ao de baixo. Não sei se era essa a tua dúvida, mas imagino que seja, né? Ou não? Por que eu multipliquei por esse valor? Tá, o motivo é que eu falei assim antes. Antes de eu multiplicar, eu falei, qual é a maior potência do denominador? Quem é maior, 5 sobre 2 ou 3 sobre 2? É o 5 sobre 2. Porque quando eu estou calculando o limite, eu sempre multiplico em cima e embaixo pela maior potência do denominador. Tá bom? Por nada. Então a sua dúvida era mais simples do que eu imaginava. Muito bem. Agora, eu quero fazer uma observação para uma pergunta natural. E se, na verdade, e no caso, limite, voltando lá nas notações do teste, e se o limite der zero? O que eu posso fazer?
Nesse caso, o teste não se aplica. Certo? Por que o teste não se aplica? Eu consigo pegar uma AN e uma BN, de modo que uma converge e a outra diverge. Por exemplo, eu poderia pegar, por exemplo, note que, deixa eu não fazer freestyle aqui não, e olhar nas minhas anotações. Diverge, certo? Nós sabemos já isso. Essa daqui converte e essa diverge. Por outro lado, observe o seguinte. Você vai ter que a soma de 1 sobre... desculpa, vou fazer o limite, né? Uma converge e outra diverge. Aí você pode fazer, então, o limite de n indo ao infinito, de 1 sobre n ao quadrado sobre n, 1 sobre n elevado a meio, e aqui você vai ter, então, o limite de n indo ao infinito, de 1 sobre n ao quadrado, vezes n elevado a meio. Isso é a mesma coisa, então, do que o limite de n indo ao infinito, de n elevado a menos 2, mais meio, que é igual ao limite de n indo ao infinito, de n elevado a menos 4, menos 4 com mais 1, menos 3, sobre 2, e esse cara vai para zero, certo? Então, você tem que ir para zero, deu zero, o limite deu zero, e uma converge e a outra diverge, tá? Aí você poderia até falar assim, mas então será que não é esse o teste? Se dá zero, então uma converge e a outra diverge. Não, porque você pode também observar o seguinte, note que, pega essas duas séries agora, 1 sobre n ao quadrado e a 1 sobre n ao cubo. Ambas convergem. Por outro lado, o limite de n indo ao infinito de 1 sobre n ao cubo sobre 1 sobre n ao quadrado é igual ao limite de n indo ao infinito de 1 sobre n ao cubo vezes n ao quadrado é igual ao limite de n indo ao infinito de 1 sobre n e dá zero. Tá? Então você vê que você não pode falar nada quando o limite dá zero. Você pode ter tanto as duas convergindo, como uma convergindo e outra divergindo. Se você quisesse, poderia até fazer mais um exemplo para mostrar um caso em que as duas divergem. Poderia pegar, por exemplo, 1 sobre n a meio e 1 sobre n a 1 sobre 3. Tá? Todos esses casos mostram, então, para a gente que o teste não se aplica quando eu tenho que o limite dá zero. Tá bom? Muito bem. Acabamos o tema de comparação. Agora nós vamos falar de séries alternadas. Séries alternadas. O que é uma série alternada? Uma série alternada, em poucas palavras, é assim. É uma série que o sinal do termo geral vai variando entre positivo e negativo.
positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e assim por diante, tá bom? Isso é uma série alternada, certo? Então, uma série alternada, uma série soma de AN é dita alternada quando o sinal do elemento AN é diferente do sinal do AN mais 1, ou seja, um é positivo e o outro é negativo. Em outras palavras, né, o que vai acontecer? Quando eu multiplico um número negativo por um número positivo, eu tenho um número negativo. Ou seja, você poderia reescrever isso por AN vezes AN mais 1 menor ou igual a zero. Tá bom? É uma outra maneira de reescrever. Bom, agora eu quero que vocês observem o seguinte. Quando eu falo da série alternada, tem uma sequência que eu uso que joga um papel principal, que é a que eu vou estabelecer agora. Note que BN, essa sequência aqui, para séries alternadas, vai jogar um papel principal. Se a minha série é alternada, eu pego o BN como sendo o módulo do AN. Então, você observa, lógico, se BN é igual ao módulo do AN, é lógico que você vai ter que o seu AN será igual ao BN, no caso em que o AN é maior do que zero, e vai ser menos o BN, no caso em que o AN é menor ou igual que zero. Propriedade de módulo, tá bom? Então, de novo, essa série aqui joga um papel fundamental, tá? Por quê? Agora eu quero fazer o seguinte, deste modo, nós vamos ter um dos dois casos que eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar a minha sequência dos termos gerais. É A1, A2, A3 e assim por diante, certo? Aí eu vou colocar agora, vou reescrever esses termos em função dos Bs, desculpa. Se o A1 é positivo, então, pela observação acima, o A1 é igual ao B1. Então, é B1. Se o próximo termo, sempre o sinal do seguinte é diferente. Então, se o A1 é positivo, o A2 é negativo. Se o A2 é negativo, esse cara aqui vai ser menos B2. O próximo é positivo, então vai ser B3. O próximo é negativo, então vai ser menos B4. Tá bom? E assim por diante. Ou eu estou no caso em que A1, A2, A3 e assim por diante, eu escrevo esse cara como sendo, ou eu estou no caso seguinte, o A1 é negativo, então o primeiro termo é menos B1. O segundo termo é B2. O terceiro termo é menos B3. E assim por diante, certo? Por que eu estou falando isso? Porque, como sempre associado à minha série alternada tem essa sequência B positiva, eu quero que vocês observem o seguinte. Então, o termo geral da minha série alternada sempre vai ser o seguinte, vai ter uma sequência positiva. Quem é essa sequência positiva? São os Bs. Os Bs são os módulos dos As. Então, os Bs são positivos, tá bom? Tem uma sequência positiva, de modo que o termo geral da minha série vai ser o quê? B1 menos B2, B3 menos B4, e assim por diante. Ou menos B1, B2, menos B3, B4, e assim por diante. Por isso, o nome alternada. Por quê? Você está alternando aqui, mais, menos, mais, menos, mais, menos.
menos, mais, menos, mais, menos, mais, e assim por diante, entendeu? Por isso que se chama série alternada, tá bom? Mas eu quero escrever um pouquinho mais sobre esse cara. Eu quero escrever um pouquinho mais sobre esse cara. Eu quero escrever o seguinte. Veja só. Eu quero escrever porque assim, eu vou querer escrever isso aqui esses Bs na minha série. Aí, como que eu escrevo esse negócio de estar aparecendo mais aqui e menos aqui em função da entrada N, certo? Então, para isso, eu quero que vocês observem o seguinte. 1 é a mesma coisa do que menos 1 elevado a 1 menos 1, certo? Depois, menos 1 é a mesma coisa do que menos 1 elevado a 2 menos 1. Concordam comigo? Aqui tem 1. Esse 1 é a mesma coisa do que menos 1 elevado a 3 menos 1. E assim por diante. Ou seja, nesse caso, como que é que está se escrevendo o termo geral da minha sequência? Ele vai ser menos 1 elevado a n menos 1 bn. Olha só que legal. Então, olha só que legal que a gente acabou de fazer. A gente acabou de escrever esse negócio de mais, menos, mais, menos, mais, menos, em termos de n. Como que eu escrevo isso em termos de n? Desta maneira. Certo? E o contrário. E agora, como que eu reescrevo o menos, mais, menos, mais, menos, mais? É uma brincadeira muito parecida. Basta você observar. Então, só para destacar, né? Esse termo aqui vai ser o termo AN da minha sequência. Tá? Os termos gerais da série alternada. Agora, vamos brincar com esse outro. Ó. Esse outro aqui, ó. Menos 1. Menos é a mesma coisa que menos 1 elevado, a 1. Podia ser menos 1 também, mas vou colocar 1. Bem, o outro, 1 é a mesma coisa do que menos 1 ao quadrado, concorda? Mais é a mesma coisa do que menos 1 ao quadrado. Menos, mesma coisa que menos 1 elevado ao cubo. Mais, mesma coisa que menos 1 elevado à quarta. E assim por diante. O termo geral vai ser então o quê? O meu termo geral vai ser o quê? O meu termo geral, nesse caso, será o meu menos 1 elevado a n, b. Olha só que legal. Certo? Então, desta maneira, eu posso dizer o seguinte. A minha série alternada, eu sempre vou escrever o seguinte, ó, deste modo. Se eu digo para você, pega a N uma série alternada. Então, isso quer dizer o seguinte, ou a minha série vai se escrever, o termo geral dela vai ser como a parte de cima, ou esse aqui embaixo, certo? Então, de todo modo, o que vai acontecer? Então, nos dois casos, vai existir uma sequência BN que é positiva, já que o BN é o módulo do AN. Existe uma sequência positiva, tal que ou a minha série, AN, se escreve como sendo nessa formulação aqui em cima, ó, menos 1 elevado a n menos 1 bn, ou a minha AN
a minha série, desculpa, AN, se escreve como sendo menos 1 elevado a n bn, certo? Então, eu tenho esses dois casos. Série. Então, é comum você encontrar em alguns livros a seguinte definição. O que é uma série alternada? Uma série alternada é aquela em que o termo geral dela é menos 1 elevado a n menos 1 vezes uma sequência positiva, ou o termo geral dela é menos 1 elevado a n vezes uma sequência positiva, tá bom? Por que eu não fiz dessa maneira? Poderia ter chegado aqui e tacado logo de uma vez. Série alternada é isso. Por que eu não fiz isso? Para você ter essa noção, né, do porquê alternado. O alternado é que você vai alternando o sinal. Mais, menos, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Ou menos, mais, menos, mais, menos, mais. Tá bom? Muito bem. E agora, vejamos o teste que existe para série alternada. Série alternada, a priori, parece um bicho bem esquisito, né? Mas a gente tem um teste, e esse teste é lindo. Esse teste ajuda demais. Teste para séries alternadas é o seguinte. Dado uma série alternada, nós vamos ter, vamos escrever assim, ó, sua série então é ou menos 1 elevado a n menos 1 bn, ou ela é menos 1 a n bn, aqui sempre o n variando de 1 até infinito. Se eu tenho uma série alternada, temos o seguinte. Se o Bn é sempre positivo, né? Mas eu vou destacar, Bn maior ou igual que zero, e o meu Bn ele é decrescente, ou seja, o Bn mais 1 perde para o Bn, e para todo N pertencente aos naturais, e o limite de n indo ao infinito de Bn dá igual a zero, então eu vou ter que a série é convergente. Olha só que bacana esse teste. Por que eu acho ele muito bacana, né? É porque, primeiro, você não está comparando ele a nada. Ele te fala, se acontecer isso, então é convergente. E então você pode me dizer, tá, mas eu já tinha outro teste assim, o teste da integral. O teste da integral também me falava, se isso aqui acontece, então a série é convergente. Só que tem um problema, o teste da integral só se aplica quando a minha sequência é positiva. Aqui a minha sequência não precisa ser positiva. Certo? Na verdade, ela não é positiva. Por causa do que está alternando, negativo ou positivo. Tá bom? Então, por isso eu digo para vocês que esse teste aqui, ele está nos fazendo dar um passo além na teoria. Certo? Porque você tem que lembrar, a gente começa fazendo série. Aí a gente tem pouquíssimas séries que a gente consegue estudar. Basicamente apenas a harmônica e a geométrica. Aí você coloca um teste, que é o teste da integral. Aí você tem mais funções, mais séries para tá estudando. Mas nem todas as séries eu posso estar aplicando o teste da integral. Aí o que você faz? Você coloca o teste da comparação, para poder estar falando alguma coisa além daquelas que se entram no teste da integral. Por exemplo, aquelas que envolvem fatorial, que a gente brincou, né?
Ah, aí, você precisa agora... só que tudo que a gente tinha feito até agora, desses testes, eram sempre para sequências positivas. E a gente faltava dar um passo além, que era como que eu vou estar estudando sequências que podem estar assumindo um valor negativo. E a série alternada é um caso especial, onde você tem um teste muito bem estabelecido para esse caso. Tá bom? Bom, eu vou pular, por enquanto, a demonstração. Fazer a demonstração dele na próxima aula, tá? Vocês me lembrem. A gente tem mais 15 minutos. Eu vou pegar esses 15 minutos para nós fazermos exemplos. Exemplo primeiro. É a soma de n de 1 até infinito de menos 1 elevado a n menos 1 sobre n. Essa daqui é convergente? Bom, antes de começar ela, eu quero só lembrar, né, que essa daqui ela é chamada de harmônica alternada, porque a série 1 sobre n é harmônica, e nós lembramos que essa daqui é divergente. E agora você se pergunta, e essa alternada aqui, será que ela é convergente? Vejamos. O que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso saber quem que é a minha sequência Bn. Quem é Bn? Quem é Bn, pessoal? Lembram-se? Quem é Bn? Bn é o módulo do An. Então, quem que vai ser Bn nesse caso? Bn é um módulo de menos 1 elevado a n menos 1 sobre n, que é o módulo de menos 1 elevado a n menos 1 sobre módulo de n. Menos 1 elevado a qualquer potência inteira vai me dar ou inteira sem ser o zero, né? Não, com zero também, desculpa. Menos 1 elevado a qualquer potência inteira sempre vai me dar 1 ou menos 1, certo? Então, eu estou tirando o módulo. Módulo de 1 é 1. Módulo de menos 1 é 1. Então, esse módulo aqui sempre dá 1. E n é um número positivo, então o módulo de n dá n, certo? Então, o meu Bn é 1 sobre n. É a minha harmônica, tá bom? Aí, eu note que tenho que mostrar que para aplicar o teste, eu tenho que mostrar que a minha Bn é decrescente. Então, note que, bom, fazer uma conta bem idiota aqui, tá? N é menor do que n mais 1. Isso implica, então, inverte, 1 sobre n é maior do que 1 sobre n mais 1. Mas 1 sobre n é o Bn. E 1 sobre n mais 1 é o Bn mais 1. Então, você acabou de mostrar que a tua Bn, ela está decrescendo, tá? Muito bem. Agora, o que falta para aplicar o teste? Falta calcular o limite. Limite de quem? Limite da Bn. Quanto que vai dar esse limite de Bn? Limite de 1 sobre n. Poxa, a gente já viu isso. Esse limite dá zero. Então, olha só. A minha sequência Bn é decrescente e o limite dela dá zero. Então, pelo teste acima, temos que essa soma
Olha que legal. É interessante, né? A harmônica diverge, mas a harmônica alternada converge. Interessante. Muito bem. Uma coisa importante, pessoal. Nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam. O teste só se aplica quando a sequência é decrescente e positiva, decrescente, e o limite dá zero, tá bom? Bom, uma coisa importante a ser dita, né? Eu vou fazer o próximo exemplo, daí eu falo. O que eu ia falar agora, eu falo no meio do exemplo, acho que fica mais apropriado. Exemplo. Agora vamos ver essa série aqui, ó. Essa série aqui, primeira coisa, ela é uma série alternada? Você pode pensar, você tem o -1 aqui em cima, então ela não é alternada. Não. Você pode escrever ela dessa maneira aqui, n de 1 até infinito, de -1 elevado a n, vezes 3n sobre 4n menos 1, certo? Então, para ver se ela é alternada, basta ver se esse termo aqui é maior do que zero, certo? Então, primeiro, solução. Note que, bom, 3n é um número maior do que zero e 4n menos 1 também é um número maior do que zero, isso sempre que eu tenho n maior ou igual que 1, certo? Logo, 3n sobre 4n menos 1 é maior do que zero, sempre que o n é maior ou igual que 1, e desta maneira nós concluímos que a nossa série é convergente. Convergente não, assim a nossa série é alternada. Bom, agora eu quero, se ela é alternada, eu quero aplicar o teste da série alternada, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que destacar é quem é o meu BN? Quem é o meu BN, pessoal? É o módulo de n. É o módulo do AN, que basicamente é só tirar esse -1 aqui, né, elevado a n. Vai ser o 3n sobre 4n menos 1, tá bom? Muito bem, esse é o meu BN. Agora, o que eu preciso fazer para aplicar o teste? Eu preciso ver se o BN é decrescente e se o limite do BN dá zero, tá bom? O limite do BN já não vai dar zero, então eu vou começar por ele. Mais ainda. Limite de n indo ao infinito do BN é igual ao limite de n indo ao infinito de 3n sobre 4n menos 1, que vai me dar limite de n indo ao infinito. Multiplica em cima e embaixo por 1 sobre n. Dá 3, 4 menos 1 sobre n. Esse bicho aqui vai para zero. Então, esse limite vai dar 3 sobre 4. Certo? 3 sobre 4 é um número diferente de zero. Lembra? O teste me diz se a sequência é decrescente e vai para zero, então a série alternada é convergente. Mas o limite é diferente de zero. Isso quer dizer que a série é divergente? Não, não necessariamente.
A única coisa que isso quer dizer é que a série que nós estamos trabalhando não está nas hipóteses do teorema. Ou seja, o teste não se aplica a ela. E aí, o que a gente vai ter que fazer, então? A gente vai ter que voltar aqui aos nossos primórdios, né? Que você tem que lembrar. Qual que era a primeira coisa que a gente fazia para ver se uma... Para ver se uma... Se uma sequência converge ou não? A primeira coisa que a gente fazia era ver se o limite do termo geral ia para zero, certo? Primeira coisa que eu faço para ver se a sequência, se a série converge, é ver se o limite do termo geral vai para zero. Então, antes da gente... Então, o teste não se aplica. A gente vai ter que achar outro jeito de resolver isso. Mas antes de tentar achar esse outro jeito, eu quero responder a seguinte pergunta. Temos limite n indo ao infinito desse cara aqui dando igual a zero? Essa é a pergunta. Primeira coisa, será que esse limite existe? Segunda coisa, será que esse limite dá zero? Bom, Acho que não, né? Acho que não, né? Exatamente. Por menos 1, você está elevando ao infinito. Só que se estiver elevando ao número ímpar, dá menos 1. Mas se estiver levando a par, dá 1. Só que está infinito, então não sei. Exatamente, você matou a charada. Qual que é a charada? É o seguinte, esse menos 1 aqui estraga tudo. Porque a gente não tem informação. É lógico, você poderia multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre n, né? E só que daí tem um problema. O que você faz com esse 1 sobre n? Mas o nosso amigo, ele matou a charada. Ele falou assim, ó, pega duas subsequências. Uma que pega os n's pares e outra que pega os n's ímpares. Em uma delas, o limite vai dar negativo, porque vai aparecer menos 1 sempre. E na outra vai dar positivo, porque vai estar aparecendo 1 sempre. Deste modo, o limite vai ser distinto dessas duas subsequências. E daí você tem que se lembrar que nós vimos que se uma sequência possui duas subsequências com limites distintos, então não existe o limite dessa sequência. Vamos fazer então isso. Note que pego agora a subsequência dos pares. Limite de n indo ao infinito. De menos 1 elevado a 2n, 3 vezes 2n. Ó, no lugar de n eu estou colocando 2n. 2n menos 1. Esse cara aqui vai ser igual ao limite de n indo ao infinito. Menos 1 elevado a um número par dá 1. Então vai ser 3 vezes 2 vezes n sobre 4 vezes 2 vezes n menos 1. Aí eu multiplico em cima e embaixo por 1 sobre n e vou obter limite de n indo ao infinito de 6 sobre 8 menos 1 sobre n. O 1 sobre n vai para 0. E daí, isso aqui vai dar 6 sobre 8. E agora eu pego com os ímpares. Limite de n sobre mais infinito. 2n mais 1. 3. 2n mais 1. Estou
Pegando agora no lugar de n, estou colocando 2n mais 1, que é o ímpar. Esse cara aqui, de novo, vou multiplicar em cima e embaixo por... Então, primeiro, observa aqui. Menos 1 elevado a um número ímpar dá menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. 2n mais 1 sobre 4. 2n mais 1 menos 1. Agora, eu faço o que eu falei. Multiplico em cima e embaixo por 1 sobre n. Certo? Aí o que eu vou ter? Eu acho que eu rabisquei uma coisa assim. Eu tenho esse vai para zero, esse vai para zero. Então, para onde que vai estar indo esse limite? Esse limite vai estar indo para menos 6 sobre desculpa, eu esqueci de aqui, né? Esqueci de fazer a distributiva. Tem 1 sobre n aqui também, desculpa. E esse cara aqui também vai para zero. Então, esse cara aqui vai para menos 6 sobre 8. E é lógico, todo mundo sabe que menos 6 sobre 8 é diferente de 6 sobre 8. Portanto, eu construí duas subsequências. Esta daqui e esta outra aqui. Essa outra aqui. São duas subsequências. São subsequências da sequência do termo geral, que é quem o meu termo geral? Meu termo geral é aqui. Menos 1 elevado a n. 3 vezes n sobre 2 vezes n menos 1. Ambas são subsequências dessa, cujos limites são distintos. Por haver duas subsequências com limites distintos, concluímos que não existe o limite de n indo ao infinito dessa sequência. Mas você tem que se lembrar que essa sequência é o termo geral da nossa série. Portanto, a minha série não converge. Porque eu estou usando aquele resultado que a gente fez. Se o limite do termo geral der diferente de zero, ou se o limite não existir, então a série não converge. Tá bom? Então, nesse exemplo, é o exemplo de uma série alternada, que o teste não se aplica, mas a série não converge por causa disso. Tá? Geralmente, essa é a estratégia para se brincar com série alternada. Eu vou lá e tento aplicar o teste. Se o teste se aplicar, eu concluo que ela converge. Se o teste não se aplicar, o que eu vou fazer? Eu vou tentar mostrar
que o termo geral da minha sequência vai convergir para números distintos. Geralmente vai, por causa da observação importante. O nosso colega aqui fez uma observação bem importante, que é o que eu fiz aqui nessa exposição. Se eu pegar a subsequência dos pares, vou ter um sinal. Se eu pego a sequência dos ímpares, eu vou ter um limite com outro sinal. Então, é lógico que se não der zero, se esses limites não forem zero, é lógico que os limites vão ser distintos. E daí você vai ter duas subsequências convergindo para valores distintos. E, portanto, a tua sequência não converge. Tá bom? Muito bem, pessoal. Eu vou estar encerrando a nossa aula aqui. Pedir para a Cíntia encerrar a gravação. Obrigado pela participação de todos. E fico à disposição para eventuais dúvidas ou questionamentos que vocês venham a ter. Tá bom?